No vídeo anterior nós aprendemos então a montar toda a nossa topologia física, posicionamos nossos equipamentos aqui na área de trabalho e realizamos toda a parte de cabeamento. Então, para este vídeo nós vamos dar início à configuração dos nossos dispositivos para que possamos então ter a nossa rede funcional e a trocar informações. Bom, para tal, basta que a gente aceda a cada um dos dispositivos por meio do nosso laptop. Nós já vimos na aula passada também como fazê-lo. Então, vamos dar um clique por cima do nosso laptop, selecionar a aba Desktop e a opção Terminal. Então, damos um clique e estamos dentro do nosso switch. Então, a primeira medida é alterarmos o nome do nosso switch e nós realizamos esta operação no modo de configuração global. Então precisamos sair do modo usuário, que é o modo em que nós estamos atualmente, para o modo de configuração global. Entre o modo usuário e o modo de configuração global existe um modo intermédio que se chama modo privilegiado. Então precisamos sair do modo usuário, que é o modo atual, para o modo privilegiado e só depois acedermos ao modo de configuração global. Então, o comando para sairmos do modo usuário para o modo privilegiado é o comando enable. Então, esta anotação que nós temos aqui de um cardinal significa que nós estamos dentro do modo privilegiado. Mas neste modo nós ainda não conseguimos alterar o nome do nosso dispositivo, nem lhe atribuir qualquer senha para a segurança do mesmo. Então precisamos aceder ao modo de configuração global por intermédio do comando configure terminal. Então, desta forma, nós estamos dentro do modo de configuração global. Então, a notação que nos permite saber se estamos dentro do modo de configuração global é esta: nome do dispositivo, entre parênteses config e depois um cardinal. Então, a partir daqui nós estamos em condições de mudar o nome do nosso dispositivo e atribuir uma password ao nosso dispositivo. Então, para mudar o nome do nosso dispositivo, a gente utiliza o comando hostname e em seguida nós informamos o nome do nosso dispositivo. Bom, neste momento, como não estou em presença do enunciado, então já não consigo lembrar exatamente o nome do switch que foi requisitado que nós utilizássemos, mas vamos utilizar outros nomes a título de exemplo. Então vamos supor que esse seja o switch A, vamos mudar para SWA. Reparem que aqui já há uma alteração. Saímos do nome padrão para o nome que nós escolhemos para o nosso dispositivo. Então agora vamos assinar uma password ao nosso dispositivo para aumentar a segurança da nossa rede, e para isso nós utilizamos o comando enable password e agora informamos a password que nós queremos para o nosso dispositivo. Então vamos colocar 123 como password. Então, ainda assim a nossa password não está, o nosso dispositivo, diria, não está totalmente seguro, porque a nossa password é legível. Então precisamos encriptar para que não haja um acesso legível a ela. Então fazemos isso por intermédio do comando service password encryption. Então desta forma, quem aceder às configurações do nosso switch já não poderá ver de forma legível qual é a nossa password.
Tendo feito isto, precisamos então seguir com o que o enunciado nos pede, e o enunciado pede-nos para criarmos duas VLANs, uma VLAN 50 para recursos humanos e outra VLAN 60 para a direção, se não estou em erro. Então vamos para a criação das VLANs. Para o caso de estar a me enganar no nome da segunda VLAN, então depois podem corrigir, mas vamos em princípio tratar a primeira VLAN como RH e a segunda VLAN como direção, né? Então vamos criar a VLAN 50. Para a criação da VLAN basta o comando VLAN espaço e atribuímos o ID da VLAN, que é um determinado número, então nesse caso 50, ok? Então já estamos no modo de configuração da VLAN. Aqui a gente pode atribuir o nome da nossa VLAN, e para atribuirmos o nome à nossa VLAN basta que a gente atribua o comando name espaço e informamos o nome da nossa VLAN. Então, no caso, a VLAN 50 RH. Okay. Então, podemos dar um exit. E agora vamos criar a nossa segunda VLAN. Então, criamos VLAN 60. Vamos atribuir o nome, que é name, espaço e direção, ok? Sem acento e sem cedilha. Então já criamos a nossa VLAN 50, atribuímos o nome RH, criamos a nossa VLAN 60 e atribuímos o nome direção. Então vamos dar um exit para sair. Tanto pode ser exit ou apenas EX. E o que precisamos fazer agora é atribuir estas VLANs a cada uma das interfaces. Então, como o enunciado pede para que a VLAN 50 seja atribuída ao PC1, né, ao PC que estiver na porta Fast Ethernet 0/0 ou 0/1 no caso, e a segunda VLAN vai ser atribuída ao PC que estiver na 0/11. Então precisamos fazer estas atribuições. Para isto a gente precisa primeiro configurar cada uma destas portas como portas de acesso. Podemos também criar intervalos de VLANs, dizer que da porta 1 à porta 5, por exemplo, ou à porta 10, vai pertencer à VLAN 50, e da porta 11 à porta 15, por exemplo, vai pertencer à VLAN 60. Também podemos fazer este exercício, mas por agora vamos atribuir apenas a VLAN a cada uma das portas. Então, para isto basta que a gente aceda essas portas, né, por intermédio do comando interface Fast Ethernet, e agora atribuímos o identificador da porta 0/1 e estamos dentro do modo de configuração da interface, né. Sempre que aparecer config if, significa que estamos dentro do modo da configuração da interface. Então, primeiro vamos definir essa porta como uma porta de acesso por meio do comando switch port mode access.
está definida como porta de acesso, e agora vamos assinar a esta porta então a VLAN 50. Primeiro do comando switch port access VLAN 50. Okay. Então podemos dar um exit e fazer o mesmo procedimento para a porta 0/11, que é onde está ligado o outro computador. Então escrevemos interface face Ethernet 0/11, estamos dentro da porta, e agora vamos definir primeiro como porta de acesso switch port mode access, está definida como porta de acesso, e agora vamos atribuir a VLAN correspondente. Então switch port access VLAN 60. Então temos atribuído as nossas VLANs, as respectivas portas, e agora nos resta definir a nossa porta 0/24 como porta tronco. Portanto, é esta a porta que nós temos aqui, que liga este roteador ao segundo roteador. Então precisamos defini-la como uma porta tronco. Então para isto vamos aceder à interface face Ethernet 0/24 e atribuir o comando switch port mode trunk. Então desta forma nós configuramos esta porta 24 como porta tronco. Vamos fazer um exit, escrever do write para gravar as configurações que nós fizemos, e podemos passar para a configuração então do segundo switch. Fechamos esta janela preta, clicamos aqui nesta bolinha preta para removermos o cabo console deste dispositivo e movemos o cabo console para o segundo switch. Damos um clique e ligamos na porta console. Neste segundo switch, o que a gente precisa fazer é apenas mudar o nome, atribuir uma password e criar as VLANs para possibilitar a passagem. Então, os comandos para mudar o nome e criar a password já são conhecidos, portanto, sabemos que primeiro temos que aceder ao modo de configuração global, por meio destes comandos, configure terminal. Estamos no modo de configuração global, então, hostname para mudar o nome, vamos chamar esse de SWB ou de switch B. O nome foi alterado com sucesso e precisamos atribuir uma senha, né, por meio do comando enable password, e também vamos atribuir 123 como password. Vamos encriptar a nossa senha por meio do comando service password encryption, e a nossa senha está encriptada. Então agora vamos criar as VLANs também aqui neste switch. Então temos a primeira VLAN 50, o nome da VLAN name RH. Vamos fazer um exit. Vamos criar a segunda VLAN 60, name direção, fazemos um exit. Ainda no nosso switch B, nós precisamos então também configurar a nossa porta 23, que está ligada ao nosso roteador, como porta tronco. Então vamos aceder a interface face Ethernet 0/11
23 e vamos configurar como porta-tronco. O comando já conhecemos, switch port mode trunk. Okay. Então temos a nossa porta 0/23 configurada também como porta-tronco. Então agora estamos em condições de gravar e passarmos para a configuração do nosso roteador. Então damos um clique na bolinha preta e posicionamos o nosso cabo console no nosso roteador na porta console igualmente. Então acendemos o nosso roteador. Sempre que abrirmos o nosso roteador pela primeira vez, nós vamos ter esta caixa, né, de diálogo com esta questão. Basta que apenas a gente responda no para que tenhamos acesso ao nosso roteador. Então, as configurações que nós faremos aqui inicialmente são semelhantes às que já foram feitas nos nossos switches. Vamos alterar os nomes e atribuir uma password ao nosso roteador. Então vamos aceder ao modo de configuração global. Então os comandos para aceder ao modo privilegiado, sabemos que é enable, mas pode ser escrito como en, e o configure terminal pode ser escrito como confit para então acedermos ao modo de configuração global. Então vamos em princípio mudar o nome do dispositivo. Então sabemos que o comando é hostname e vamos chamar apenas de RT do roteador e vamos atribuir uma password. Então enable password 1, 2, 3. Vamos deixar a password genérica para não nos esquecermos quando tivermos que aceder a um dispositivo. Então vamos encriptar também a nossa password e a nossa password está, portanto, encriptada neste momento. Então agora nós vamos fazer a configuração para nós conseguirmos ter IPs dinâmicos nas nossas máquinas, para que as nossas máquinas recebam IPs dinamicamente. Vamos configurar o DHCP, ao mesmo tempo que vamos, portanto, fazer toda a configuração para que haja o roteamento inter-VLAN. Primeiro nós vamos dividir esta interface gigabit em subinterfaces, não é? Estarão recebendo IPs e em seguida nós vamos então dar seguimento a toda a configuração necessária. Okay? Então vamos aceder à interface FastEthernet 0/0. Então, como vamos atender a primeira VLAN, que é 50, nós damos um ponto 50 para esta interface é gigabit, okay? Estamos dentro do nosso roteador, gigabit 0/0.50, ok? Assim que está correto. Lembrar também que existem roteadores que têm portas FastEthernet, mas não é o caso deste 2911, okay? Tanto que em muitas bibliografias poderão encontrar FastEthernet como referência a uma porta de um roteador. Então é completamente normal que os roteadores tenham portas FastEthernet, mas já não é o caso deste roteador 2911 que nós estamos a utilizar para a nossa. Então, depois de nós termos acedido a nossa interface gigabit
0.50, criando assim uma subinterface. Nós precisamos habilitar então o serviço de roteamento interVLAN para que a gente possa atribuir um determinado IP a esta subinterface. Então precisamos recorrer ao comando encapsulation.1q e à frente assinarmos o ID da VLAN que está a ser atendida neste momento. Então, agora nós estamos em condições de adicionar ou de atribuir um determinado IP a esta subinterface. IP address é o comando e, como já vimos, como pede o enunciado, nós devemos atribuir o último IP válido e nós já vimos como é que nós chegamos ao último IP válido por meio do cálculo das subredes. Então nós já temos isto escrito, precisamos apenas atribuir. Então, para a VLAN 50 a nossa rede será a ponto 0 e para a VLAN 60 a nossa rede será a ponto 128. Então o último IP válido da rede ponto 0 é, portanto, 172.16.0.126. E damos um espaço, em seguida escrevemos a nossa máscara de subrede, que sabemos que é a mesma para todas. Então, 255.255.255.128. Então, tanto esta subrede como a ponto 128 tem a mesma máscara, tanto de subrede. Então, damos um OK, um Enter, na verdade, e agora precisamos fazer o mesmo procedimento para tanto a nossa segunda VLAN. Então, podemos dar um shoot para ligar esta subinterface. Damos um exit e vamos agora aceder à segunda subinterface por meio do comando interface gigabit zero barra 0.60. Estamos dentro da segunda subinterface. Vamos também habilitar o serviço para o roteamento interVLANs para que essa subinterface possa receber um determinado IP, encapsulation.1q e à frente o ID da nossa VLAN. Então agora vamos atribuir um IP que no caso é o último IP válido desta segunda subrede, que é o 172.16.0.254 e a sua máscara de subrede é 255.255.255.128. Ok, então, tendo feito isto, vamos dar também um chute só para certificar. Fazemos um exit. Tendo feito isto, estamos então em condições de configurarmos o nosso serviço de DHCP para que as máquinas possam de facto receber IPs dinamicamente. Então, para isto, basta que a gente informe uma série de comandos que nos possibilitarão então criar ou habilitar este serviço para as nossas máquinas. Então, vamos primeiro criar um pool para cada uma das VLANs, né, pelo comando IP dhcp pool. Okay? E agora informamos o nome do pool que nós queremos criar. Vamos supor RH, pool RH.
Estamos então aqui dentro do modo de configuração do DHCP. Então, aqui a gente precisa assinar uma rede. Então, vamos atribuir a rede que está relacionada à VLAN com o nome RH, que é a VLAN 50. Então seria, no caso, a primeira subrede que nós calculamos. Então basta que a gente escreva network e à frente nós colocamos então a rede em causa, que é 172.16.0.0 com a sua respectiva máscara de subrede. Então seria 255.255.255.128. Okay. Agora precisamos também de um default router, que seria então o mesmo IP que a gente assinou a subinterface desta VLAN, seria no caso 172.16.0.126. Okay. Damos um enter e, tendo feito isto, vamos fazer um exit para sair e vamos criar então o segundo pool, que é o pool para a direção. Então, IP DHCP pool direção. Estamos dentro do modo de configuração DHCP, mas agora para atender a segunda VLAN. Então vamos atribuir uma network que é a segunda subrede que nós calculamos nos vídeos anteriores. Então 172.16.0.128, com a sua respectiva máscara de subrede, que é 255.255.255.128. Então, default router será também o último IP válido desta rede, 172.16.0.254. Então fazemos um exit e podemos então, a partir deste ponto, excluir alguns IPs dentro desta gama de IPs que serão atribuídos dinamicamente às nossas máquinas e reservá-los então para aqueles dispositivos da rede que necessitam de IPs fixos. Para além do primeiro e do último IP válido de cada uma das subredes, então vamos escolher alguns IPs ou intervalos de IPs que serão igualmente excluídos. Então, para isto, basta que a gente introduza o comando IP DHCP excluded address e então a gente informa os IPs que queremos, portanto, excluir para serem usados para outras finalidades que não a atribuição às máquinas. Então, para cada uma das VLANs vamos excluir o primeiro IP válido, o último IP válido e mais um IP, a nossa escolha. Então, começando pela primeira subrede, nós vamos excluir 172.16.0.1, que é o primeiro IP válido da nossa subrede. Então, damos um enter e vamos excluir igualmente o último IP válido desta subrede que está a ser usado como gateway, é o 7.126, e vamos excluir igualmente mais um IP que está dentro deste intervalos
de IPs que podem ser atribuídos dinamicamente às nossas máquinas. Temos que escolher qualquer. Vamos eliminar o ponto 10. Vamos agora eliminar igualmente os IPs, o primeiro e o último IP válido da segunda subrede. O primeiro IP válido da segunda subrede é o ponto 129. Este excluímos. O último é o ponto 254, melhor. E vamos excluir mais um IP a nossa escolha. Então, vamos excluir o 140, que está dentro do intervalo de IPs que podem ser atribuídos às máquinas na VLAN 60. Okay. Então, tendo feito isto, as nossas máquinas ainda não estão a receber IPs dinamicamente, porque falta ligarmos esta interface Gigabit 0/0, que por predefinição vem desligada. Então, para nós podermos ligá-la e termos todos os serviços a funcionar, basta introduzirmos o comando no-shoot dentro tanto da interface. Então, vamos aceder à interface Gigabit Ethernet 0/0. Okay. Estamos dentro do modo de configuração da interface e vamos atribuir o comando no-shoot para ligar a nossa interface. Então, como podem observar, Gigabit Ethernet 0/0 changes state to up, significa que está ligada a nossa porta e temos a sinalização verde aqui, o que indica que a nossa porta está ligada. Então, em princípio, as nossas máquinas já devem ser capazes de receber IPs dinamicamente. Vamos fazer um exit aqui e vamos guardar a nossa configuração com o comando do write. Vamos fazer um exit e, em princípio, as nossas máquinas já devem ser capazes de receber IPs dinamicamente. Então, vamos testar, vamos ver como é que está funcionando. Então, já temos aqui a nossa máquina a receber IPs dinamicamente. Este é o ponto 2. Começou em ponto 2 porque o primeiro IP válido desta subrede foi eliminado, foi excluído, no caso, reservado. Vamos ver a segunda máquina. Está igualmente a receber IP dinamicamente. Então, em princípio, nosso serviço DHCP está a funcionar perfeitamente. Então, como o nosso objetivo principal era fazer com que as duas VLANs se comunicassem, então vamos fazer um pequeno teste. Vamos pingar uma máquina com a outra. No caso, vamos pingar o PC0 ao IP da segunda máquina. Então, que é o 172. Para isso basta colocar ping 172.16.0.130, que é o IP da segunda máquina deste PC1, que está na VLAN 60. Lembrando que o PC0 está na VLAN 50. Então, nosso objetivo era fazer com que as duas VLANs conversassem, trocassem, portanto, informações. Então, vamos dar Enter, ver se obtemos alguma resposta. E funcionou, estamos a obter resposta desta máquina. Significa que os pacotes estão a trafegar normalmente
pela nossa rede e o nosso objetivo foi cumprido. Então, como podem observar, nós temos 4 pacotes enviados, 4 pacotes recebidos, nenhuma perda, significa que está a funcionar perfeitamente. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Provavelmente façam um adicional para o serviço SSH, onde nós poderemos configurar os nossos dispositivos remotamente. Em vez de nós configurarmos a partir do laptop por meio de um cabo console, nós poderemos configurar esses dispositivos de forma remota, acessando eles por meio dos IPs que a eles serão atribuídos a partir destes PCs. Então, mas para hoje, para esta aula, ficamos por aqui com o serviço DHCP a funcionar e o roteamento inter-VLANs igualmente configurado. Então, um abraço. Se gostaste deste vídeo, deixa o like e compartilha com os colegas que ainda têm alguma dificuldade. E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, que em tempo oportuno nós tratamos de discutir. Abraços.